Não, deixa eu te explicar uma coisa. A questão do cheiro, às vezes, não é de resto de comida na boca. A questão do cheiro é que nós temos bactérias, principalmente bactérias anaeróbicas, né? Que elas ficam ali oportunistas. Então ela pega aqueles pedacinhos de comida, às vezes, pega células descamativas da boca. Então, o escovar o dente e o passar fio dental nem sempre é suficiente. A gente tem que cuidar da bochecha, da língua, do céu da boca. Isso de uma maneira de uma abordagem bucal, né? Agora você tem que ver que às vezes o problema do mau hálito ele vem de uma situação interna. Pode ser um problema gastroesofágico, uma esofagite, pode ser um refluxo, pode ser um pingamento de sinusite que cai lá na garganta, lá atrás da língua. Pode ser aqueles cásios, que são as bolinhas brancas que dão lá nas amígdalas, que são chamadas cásios amigdalianos. Então, uma série de situações e por mais que você escove, por mais que você higienize a língua, etc., você vai continuar, porque aquelas células. Pensa você, as células da bochecha, da língua que estão ali por dentro, elas vão se descamando, como a nossa pele. E aquilo ali é carne, é um bife. A bactéria vai pegar aquele bife e vai alimentar ali, e ali ficam dejetos, aqueles dejetos bacterianos, e até a própria podridão, a própria oxidação daqueles resíduos de pelezinha da boca é um caixão, é um cemitério. Isso gera o mau hálito. Não basta, às vezes, você só escovar, só fio dental. Você tem que ter uma orientação. O problema da nossa população, da nossa cultura, é que nós procuramos apagar incêndio. A gente não tem a educação, nós não temos a orientação. Quantas vezes você já foi num profissional, num dentista, e ele te ensinou como prevenir o mau hálito? Ele às vezes te limpa, te ensina a escovar dente, te ensina a passar o fio dental, mas não existe uma orientação. Olha, vamos ver o que você está comendo, vamos ver como é que está a sua digestão, vamos ver como que dá os seus rins para ver se a gente não está com acúmulo de ácido úrico, vamos ver seu fígado como é que está funcionando. Então, quer dizer, a questão da diabetes, né, que é uma citose, ela forma uma cetose, é uma halitose que a gente chama cetogênica. Isso aí é uma questão que a diabetes, principalmente em casos mais avançados, ela gera um hálito terrivelmente forte. Pessoas que usam antidepressivos, pessoas que usam medicamentos para controle da pressão arterial, esses medicamentos normalmente eles provocam uma diminuição da nossa salivação. Então você fica com aquela questão de boca seca, de boca amarga. Isso essa questão da sequidão da boca, do ressecamento da boca, é uma diminuição do fluxo salivar. A nossa saliva, ela que é uma faxineira dos nossos dentes, da nossa cavidade oral como um todo. Então, quanto mais saliva você tem, maior é essa higienização fisiológica. A saliva vai lavando aquilo ali e você vai engolindo. Então, quer dizer, tem uma certa não, tem um potencial muito grande de limpeza fisiológica pela saliva. Com o uso desses medicamentos, né, com a questão do diabetes, principalmente de diabetes tipo 1, a questão do envelhecimento, né, a pessoa vai ficando mais velha, ela começa a ter menos salivação, começa a ter menos estímulo, começa a ter menos hidratação na boca. Daí é tão importante, principalmente depois dos 60 anos de idade, os profissionais de saúde implementarem uma consciência no paciente de que ele tem que aumentar a sua ingesta de água, tá? E não é fazer bochechos, não é tomar Coca-Cola, não é tomar água, a água para hidratar. Porque a água, quando você toma, além de ela própria lavar aquela questão daquelas células que ficam ali, bactérias, resíduos de alimento, etc., ela aumenta, logicamente, o fluxo das glândulas que geram a saliva. Então, quando você tem uma maior ingesta de água, você tem uma maior produção de saliva. Tendo maior produção de saliva, além da limpeza mecânica da água, quando você toma, você tem a salivação que também trabalha como uma faxina ali, tá? É, Às vezes, uma pessoa que passou, por exemplo, por quimioterapia, um paciente que passou por uma radioterapia, principalmente na parte superior, cabeça e pescoço, ela tem uma perda ou diminuição de função das glândulas salivares.
parótida, sublingual, submandibulares e as próprias glândulazinhas que a gente tem em toda a superfície da boca, que são microglândulas salivares, que fazem com que a nossa povulação líquida na boca esteja estimulada. Quando você faz esse tipo de tratamento, essas abordagens mais agressivas, ou de uma patologia mais longa, uma patologia mais crônica, essas glândulas elas diminuem a sua função. Com a diminuição da função, as bactérias são oportunistas. Se tem menos higienização, menos lavagem natural, obviamente elas vão se acumular mais. Elas se acumulando mais, elas têm um ambiente propício, com pouca higienização, tá? Com uma superfície mais seca, que é mais fácil da bactéria se aderir, e com isso a geração do que a gente chama de CSV. O que são CSV? São corpos sulfurosos voláteis. Corpos sulfurosos voláteis. É um enxofre mesmo. Tá? Sulfuroso vem do enxofre. Então fica aquele cheiro de enxofre que é natural da decomposição desse substrato, que é um substrato orgânico. Então, essa geração desses corpos sulfurosos, como a gente está falando voláteis, porque eles evaporam, eles são expelidos pela sua respiração, pela sua conversação e até pelas narinas, né? Principalmente quando a coisa vem de uma origem sistêmica, de uma deficiência renal, por exemplo, que acumula muita ureia nos rins, isso cai na corrente sanguínea, da corrente sanguínea vai para os alvéolos dos pulmões, o pulmão você respirou, aquilo sai e vem pela boca e é exalado na forma de enxofre mesmo. Né? Então, a pessoa não escova o dente. Cara, tem paciente meu que chega, doutor, eu não aguento mais, minha boca está toda esfolada de tanto escovar dente e eu tô com mau hálito. Mas é claro, o seu mau hálito não vem da boca. E o dentista muitas vezes não sabe disso. O dentista insiste que tem que limpar. E obviamente, quem tem um martelo só enxerga prego na frente, né? Ele quer te limpar, limpa hoje, limpa amanhã e a coisa não resolve porque não vem da boca. Ele tem a boca só como uma condução para o meio externo. E essas pessoas, o que acontece? Quando a gente tem um problema crônico de muito tempo, a gente cria um reflexo que é chamado de estresse olfativo. O que é o estresse olfativo? Vamos fazer uma comparação. Você tem aqueles caras do caminhão de lixo, né? Quando o caminhão de lixo passa, você vê aqueles caras pendurados lá e correndo, pula no chão e pega saco, o saco derrama, aquele chorume, aquele negócio no asfalto, você passa perto, puta, né? Desculpa, desculpa a expressão. Mas o que acontece? Aquilo ali é um cheiro terrível, mas os caras não sentem mais, porque eles criaram uma barreira biológica, uma barreira fisiológica que se chama estresse olfativo. Você não sente mais o cheiro daquilo. Eu, aqui no meu consultório, eu tenho materiais voláteis que o paciente chega, nossa, doutor, que cheiro forte. Eu não posso sentir nada. Por quê? Porque tem 40 anos que eu trabalho com esse mesmo material. Então você bloqueia. Quem trabalha com qualquer indústria química, esgoto, enfim, todas essas coisas criam essa barreira, criam esse reflexo, né, de proteção orgânica que não sente mais aquele cheiro. Então, o que acontece? Você, quando tem a sua esposa, seu marido, seus amigos, quando convivem com você, até você mesmo, quando você convive no dia a dia com esse problema, você bloqueia, você não sente mais. Nossa, doutor Ivo, você está com um mau hálito terrível. Não, não estou não, tá sim. Aí a gente tem um aparelhozinho que chama Alimeter, a gente só, puta merda, tá puro CSV, né? Mas a gente não sente, porque nós já criamos esse bloqueio, criamos já como chama? Essa segurança, essa proteção, né? Que é fisiológica. Então a pessoa não sente. Então o marido que está com a mulher dorme no primeiro dia, está ruim, no segundo dia está ruim, no terceiro dia o cara já está acostumando e já não sente mais. Mesmo que uma pessoa não tenha um mau hálito, a outra tenha no convívio, no dia a dia, gera esse estresse olfativo. E esse estresse olfativo, ele te protege, então ele faz com que as pessoas mais próximas de você convivam com você. Mas, quando vem uma pessoa que é fora do seu ciclo muito... Não é vizinho, não é amigo, não é sua secretária, não. É pessoas que convivem com você que próximo no dia a dia é que geram, né, que criam essa barreira desse estresse olfativo.
Mas o seu vizinho do apartamento da frente, ele vem te pedir um café emprestado, uma xícara de açúcar, você abre a porta, bom dia, vizinho. Puta, não, desculpa, açúcar não, eu queria era sal, mas eu vou procurar no outro vizinho. Então, as pessoas que não estão no dia a dia com você, elas não têm essa proteção, não têm essa defesa natural. Então, às vezes, você convive, você não sabe. E como é um assunto muito polêmico, até tem um grupo aí que, enfim, uma história, né, toda, falou, mas doutor, o senhor não pode falar nas mídias sociais de mau hálito, tem que ser a litose. Eu, a litose? Mas quem é que sabe o que é litose? Se alguém falar, litose, a litose, eu quero comprar uma litose. É muito bonito o nome para nós, profissionais, falarmos entre nós. Mas para o público em geral, para o meu paciente, para o meu ouvinte, ele vai entender que se eu falo mau hálito. E você quer ver uma linguagem que o brasileiro entende e que gera uma necessidade, gera um desejo de procurar solução, é você chegar, como você vê nesses programas de comédia, no teatro, stand-up, mesmo na rua, entre os colegas, faculdade, escola. Hoje tem muito mimimi, mas ainda existe. Cara, tu tá num bafo de onça louco, hein? A pessoa fica louca. Eu tenho que resolver isso, pô, bafo de onça. Mas é a verdade. Eu vou, litose, não é litose, é mau hálito. É a litose é o nome técnico para nós profissionais falarmos entre nós. Agora, com o meu paciente lá na ponta da rua, com o meu paciente chão de fábrica, por quê? Porque nem todos os pacientes que entram no meu consultório, às vezes até no meu consultório não, mas a população brasileira é uma população muito vasta, então você tem pessoas de todos os níveis econômicos, sociais e políticos que sejam diferentes. Então, quando o cara tá lá no chão de fábrica, que você fala, litose, foda-se a litose. Oh, desculpa a palavra, tá? Dane-se a litose. Mas quando você fala bafo de onça, o cara, porra, doutor. Aí começa a tentar sentir se que tá com o tal do bafo de onça. Tá com mau hálito. Quero ver se eu tô com mau hálito. Tô com a litose. Tô, obrigado. Para você também, né? Bom dia para você também. Então tem essa questão, até a abordagem. O nosso português tem que ser um português de compreensão para todos os níveis, desde o mais alto ao mais baixo, conhece o mau hálito, o bafo de onça. Agora a litose não, entre nós. Mas enfim, não vamos nos ater a essa questão, né? Mas a comunicação é importantíssimo. Então não é intervenção, não é o fio dental, não é escova de dente no seu consultório que você vai frequentemente ou X vezes por ano no seu profissional que vai te resolver. Por quê? Você vai hoje, faz uma profilaxia, uma limpeza, né, que é o nome mais popular. Quantos dias sua boca vai ficar limpa após aquele primeiro momento que você vai no seu dentista? Um dia? Uma semana? Um mês? E quando é que você vai voltar? 6 meses? Muito raro. Um ano? Quando a pessoa tem uma consciência muito elevada. 2, 3, 4 anos? Quando é que o cara procura o dentista? Quando a gengiva está sangrando, quando o dente está doendo, quando o dente está mole, ou quando a mulher ou o marido dá um esporro que não aguenta mais conviver com aquilo, vai procurar um dentista, ou quando está com o dente amarelo e quer fazer um clareamento, ou enfim. O brasileiro, a maioria da população mundial, digamos assim, está acostumado a apagar incêndio. O brasileiro, como muitas populações do mundo, não estão acostumados a buscar prevenção. Eles não fazem uma barreira protetora para evitar que o incêndio se acentue. Então, o negócio pegou fogo e vai lá com a manhã, sobrou alguma brasa, sobrou alguma cinza ali, já está salvo. E não é assim. Então, quando você tem essa abordagem, você tem esse tipo de conduta para você, na sua vida, e para o seu paciente, é uma coisa muito perigosa, porque é um paliativo, você não está ajudando, você está ganhando. Eu, profissional, estou ganhando dinheiro. Você, paciente, está gastando dinheiro. E a solução? A solução não está ao seu alcance, porque faltou orientação, faltou cultura, faltou informação, faltou uma integração entre odontologia, medicina, psicologia,
para saber de onde vem o problema e atacar a raiz. Quando você corta o mal pela raiz, não sou eu que estou dizendo, não é um ditado, né, popular, o mal tem que ser cortado pela raiz. Não adianta você aparar a folhazinha lá em cima, porque a árvore, a raiz, a erva daninha vai continuar crescendo. Você tem que ir lá e matar na base. Se você não mata na base, você está doente. Fica 2 dias sem tomar banho, criatura. Quem aguenta chegar perto de você? Fica 2 dias com o mesmo sapato, com a mesma meia. Quem aguenta ficar de você? Fica 2 dias sem lavar a orelha, sem tirar a cera da orelha. A cabeça. Bota um aplique e não lava a cabeça não para tu ver. A boca também faz parte desse mesmo processo. Nós apodrecemos, nós seres humanos, nós apodrecemos em vida. Então não adianta ir lá no seu dentista, fazer a sua limpezinha, virar as costas, vou embora para minha casinha, estou confortável para voltar daqui a 6 meses. Ó, tchau, você está doente. Você está 2 dias saudável, que você acabou de ir no seu profissional, acabou de escovar seu dentinho, acabou de passar a sua pastinha de dente, pasta profilática, bochechozinho, que é outra coisa que nós vamos falar agora, tá? Tô lindo, maravilhoso, posso ir pra festa. Na semana que vem, já tô doente de novo. A placa já tá ali, o biofilme já tá ali, a bactéria já tá agindo, as suas células descamativas já estão apodrecendo, seu bife já tá podre na geladeira, que é um forno, na realidade, né? A geladeira, a sua boca é um forno, né? Apodrece muito mais rápido. Então, não adianta viver 3 dias com saúde, depois que você sai do seu dentista, e ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos doente. Entendeu? Provoca inflamação gengival. A inflamação gengival provoca uma reação óssea, com reabsorção óssea. O que as pessoas falam, minha gengiva está retraindo. Não é a gengiva que retrai, é o osso que retrai. Perda óssea, começa a ter mobilidade nos seus dentinhos, puxou o dentinho, saiu daqui um dia você está de dentadura, está de prótese, está de implante. Quanto custa isso? Pensa o quanto custa a odontologia para você restaurar um dente perdido. Vai fazer um implante, vai fazer uma coroa. Perdeu os dentes tudo, vai fazer uma dentadura, criatura. Não é muito mais barato, muito mais realista você evitar de ter doença do que ficar doente e correr atrás do resultado? Isso não é só na boca, não. Em todo o corpo, na cabeça, coração, pulmão, fígado. Enche a cara de cachaça, depois corre atrás de fazer um transplante de fígado. Enfim, hepatite, o samba do crioulo doido, né? E aí tem aqueles mitos. Eu tenho mau hálito, bota uma balinha na boca, masca um chicletezinho para encontrar com a menina ali, tá, beleza. Masquei um chiclete, conheci a gatinha na balada, tá. Fui para casa dela, ela foi para minha casa, para onde quer que seja, dormiu junto. No outro dia acordou, cadê o efeito da balinha, criaturinha? Cadê o efeito do chicletinho? Você tá com urubu na boca, que acabou o efeito daquele negócio. Vou fazer um enxaguante. O enxaguante é 5 minutos. O enxaguante é um cosmético, é um perfume. Tá. Negócio do estresse olfativo. Você usa um perfume, daqui 5 minutos você já não sente mais o cheiro do perfume. As pessoas sentem, mas você não sente. É o estresse olfativo. E as pessoas correm às vezes atrás. Eu vou usar um enxaguante, andar com um enxaguantezinho no bolso, vou sprayzinho com própolis para poder, né, mascar um gengibrezinho, mascar um cravozinho da Índia, para disfarçar. Cara, dura 5 minutos, 10 minutos. Aquilo ali é um paliativíssimo de baixíssimo efeito ao longo do tempo, baixíssimo efeito. Qual é o baixíssimo efeito definitivo, vamos dizer assim. O certo é você não deixar criar litose. Aí você vai, faz o bochecho, usa aí, não vou dizer nome comercial porque o processo come aqui no nosso país, né? Mas você pega o bochechozinho daquele bonitinho, verde oliva lá, ou azulzinho, piscina, na farmácia, bochecha aquilo ali. Sabe o que aquilo provoca? Aquilo vai aumentar o ressecamento da sua boca. Aquilo, se tiver álcool, principalmente, vai arder. Quando arde, é porque está esfolando a sua boca, está tirando células da camada interna da sua boca, da sua bochecha, da sua língua. Vai virar bife, as bactérias, vai virar comida de urubu. E comida de urubu, você passa perto, o cheiro está ali para todo mundo sentir. Entendeu? Então, não adianta. Olha, ouça, não me ouça como o dono da verdade, não. Olhe para os lados. Olha para você, tá?
Olha para as pessoas ao seu entorno se não é exatamente isso que acontece. Quando você vê a pessoa com muito cuidado, com muito correndo muito atrás de mascar, né, é porque o trem tá feio, e a pessoa vive excluída. Ela vive numa angústia porque ela sabe que se ela vacilar um pouquinho, o negócio vai destruir e rompe relações. Namorado então dorme uma vez, tchau, nunca mais. Quando casou, ainda vai, chega uma hora que às vezes rompe relações é, sexuais, relações emocionais, relações familiares, relações sociais, relações de trabalho, porque você está trabalhando num ambiente que tem várias pessoas ali e você tem que tratar com essas pessoas em público. Meu Deus do céu, olha a segurança, a insegurança que você tem de cuidar com essas pessoas, de tratar com essas pessoas, de lidar com essas pessoas. Aí você vai sorrir, você sorri assim. Você vai falar, você fala assim. Você vai, eu tô com sono, tem que fechar a boca. Não entra no Uber, porque se você falar pro motorista, você tem só se for pelo aplicativo, pelo app, né? Porque se você tiver que falar pro dono do Uber, ó, o cara do Uber, vira à direita ali, você já, pô, e agora, como é que eu vou falar com esse cara? No ônibus, impossível. Elevador, meu Deus do céu, entra no elevador e a criatura tá ali com o maior sono do mundo. Morreu. Morreu e matou. Um bocado de gente, né? Então, não vamos apagar incêndio, vamos cuidar, vamos prevenir. Nós desenvolvemos, depois de 40 anos de estudo, de trabalho no consultório, eu sofri com isso, aliás, eu entrei na odontologia por uma necessidade de resolver um problema que eu tive. Eu sou como você está aqui na minha frente, nossa distância aqui não permite eu fazer um diagnóstico de você. A gente tem que fazer uma coisa mais íntima, mais próxima, né? Usar um aparelhinho ou fazer um contato físico que poucos profissionais. Ah, tem isso também, né? Você acha que o profissional vai botar a cara perto de você e falar, conta, fala 33, 66 para eu ver se você está de mau hálito? O cara não quer, ele não quer passar por isso, por esse sofrimento. Então, o próprio profissional, ele só, vamos dizer assim, aborda a questão do mau hálito se você falar, doutor, eu acho que estou com mau hálito. Mas ele, puf, cadê? Máscara na cara, né? Pô, não tem nenhuma máscara aqui. Máscara na cara, pois não, senhor, o que eu posso te ajudar? Não vai sentir. E se ele não está sentindo, como é que ele está sabendo se você está com mau hálito dessa distância, ou mesmo na distância mais próxima? Então, o próprio profissional, ele tem essa barreira. Então, você fica isolado socialmente. Você fica descuidado. Você fica largado pelo próprio profissional, pela sua família, pelos seus amigos. E as pessoas mais íntimas, elas têm como isso é um assunto difícil de abordar, não deveria, né? Mas é difícil de abordar, o que acontece? As pessoas elas se sentem constrangidas de falar, oh, não vou falar seu nome aqui, né? Ô fulaninha, ô fulaninho, você tá com mau hálito, você tá com bafo de onça. Isso a gente tem mais. E não é uma coisa assim, né? Mas sabe onde é que você tem a maior parte dos autodiagnósticos ou dos diagnósticos reais do mau hálito, do bafo de onça? Lá na obra do cara que está construindo o edifício lá, tá na rocinha, é onde um brinca com o outro. Porque hoje você chama a pessoa de bonita, você já está sendo processado, né? Então, mas lá na roça, ah, bafo de onça, oh, não sei das quantas, que eu não posso falar, porque senão os direitos humanos falam, ah, é bullying, é não sei o que, é discriminação, né? Mas lá na obra, lá na roça, os caras, pô, que bafo de onça, cara, oh, vai lavar essa boca. Então, é onde a gente tem o maior contato. Mas aqui na nossa sociedade, aqui, onde a gente vive, aqui no país de Nárnia, as pessoas têm um milímetro tão grande que elas são incapazes de alertar você de que você está doente. Entendeu? Quando você está com o cabelo como os meus, né? Bonitos, penteados, brilhantes, a sua amiga, nossa, amiga,
Que cabelos brilhantes, onde você fez esse corte? Onde você fez esse... Se você chega desengrenhada, alguma amiga falou, nossa, que canhão que você tá hoje, né? Que bagaço. Não fala, entendeu? Homem, tá de barba, não falam. Agora, se você tá linda, maravilhosa, o elogio vem. Mas então, tá errado? Não. Eu tô certo? Não, não sei. Depende do ponto de vista, né? Isso tem toda uma abordagem, né? São vários caminhos para chegar a Roma. A Roma é a mesma, mas são vários caminhos. Então, quando a pessoa, às vezes, ela poderia te ajudar, te alertando, te ajudando num diagnóstico, te ajudando a procurar um profissional para um motivo para outro, ela se envergonha, ela fica melindrada, ela fica, né? Então a gente tem essa. Então, e às vezes a gente não sente, a gente tem um negócio. Na pirâmide, as pessoas que têm, no iceberg, as pessoas que têm o mau hálito e sabem que tem mau hálito, que buscam tratar o mau hálito, é a pontinha do iceberg. As pessoas que têm o mau hálito sabem que tem, mas que não está nem aí, porque dane-se o vizinho, já está com a base mais larga. As pessoas que têm o mau hálito não sabem que tem o mau hálito são a base da pirâmide, a base do iceberg. Então, é muita ignorância exatamente porque você não tem essa questão do diagnóstico. Você não sente, as pessoas falam para você que tem. E aí o que acontece? Você convive com isso, as pessoas convivem com você e às vezes numa festinha te isolam, às vezes no escritório te isolam, às vezes você vai receber uma demissão, como eu recebi aos 17 anos de idade, quando eu procurei emprego. Eu tinha, né, não sabia que tinha e depois descobri que tinha. Aí, por causa do meu mau hálito, que eu fui pesquisar, fui correr atrás, tarará, acabei descobrindo odontologia, apaixonei pela odontologia e sempre fui apaixonado pela questão de tentar solucionar o mau hálito e sempre também por muitos anos achando que era fio dental, escova, até um dia que eu comecei a estudar a fundo, saí do Brasil, fui para fora e tive o prazer de conviver com algumas pessoas no Oriente, tá? Lá pro lado da China, da Índia, que a medicina, né, que o ocidental aqui não acredita, que é uma medicina, uma abordagem naturalista, nós, né, temos um viés de faculdade de remédio de farmácia. Lá eu descobri algumas coisas que, associando com o que nós temos aqui no Ocidente, a gente desenvolveu um sistema muito interessante de neutralização, de abordagem do mau hálito, de um diagnóstico diferencial e que é a base de uma metodologia que a gente consegue implementar no nosso paciente, que nós conseguimos trabalhar com o paciente. E você sabe qual que é o mais interessante disso tudo? Quer que eu te conto? Sabe quanto custa? Zero. Porque o que eu trouxe para nós dentro dessa metodologia, disso que eu chamo de método hálito blindado, se chama informação. Não é remédio, entendeu? Não é cirurgia, não é cortar a língua, não é tirar dente, não. É uma abordagem multidisciplinar, é uma abordagem integrativa, mas que o carro-chefe dela 90% se chama informação, orientação, educação, qualidade de vida. Não é bem qualidade de vida, é hábitos de vida, tá? E o método é praticamente não esperar o fogo acender para depois chamar o bombeiro para apagar. É estar sempre com aquele pinguinho de aguinha ali, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas que não deixa a coisa evoluir, não deixa a coisa transcender a limites que ultrapassem o seu próprio sentido, que incomodem seu vizinho, incomodem sua mãe, sua mulher, seu filho, sua avó. Você abraça seu filho, pô, né? Você senta no sofá, o nego chega pro lado. Então, essa metodologia, esse método que a gente desenvolveu, que a gente trouxe essas informações, que a gente associou, logicamente que não é uma varinha mágica, tá? Não é só falar, faça isso, isso, aquilo. Não, não é assim, tá? Tem toda uma abordagem, tem toda uma sistemática que não é difícil ou não é fácil.
Não, vamos usar outro termo. É simples, mas não é fácil. Por quê? Porque impõe uma mudança em hábitos, uma mudança em princípios até alimentares, de hidratação, da hora que toma água, da hora que, enfim, né? E isso tudo a gente tem tido muito sucesso, né? Nossos pacientes têm muito sucesso. Só que aqui no meu consultório, eu vivo disso. E por isso eu não tenho como passar essa informação para milhares de pessoas, não posso, uma coisa que fez bem para mim, que tem feito bem para tantos clientes, eu não posso simplesmente sair na rua ou fazer uma fila aqui na porta e vamos entrando e vamos saindo, porque demanda informação, tempo, conversa, orientação, etc, etc, etc. Mas não precisa estar aqui dentro comigo, entendeu? Eu posso transmitir isso através de uma aula online, ou de uma aula presencial, ou de um seminário, como a gente tem feito com algumas turmas. Já temos umas turmas de alguns cursos, né, que passaram por essas informações. E para multiplicar isso aí, a melhor maneira que nós temos hoje é o meio digital, né? O digital veio hoje para humanizar, opa, para humanizar e para globalizar a informação. A informação, você não tem que sentar aqui e me pagar uma consulta para ouvir orientações. Só que não é uma orientação de 15 minutos. A gente demanda tempo e cuidado nas informações, exatamente porque a gente está compromissado com resultados. Né? Não vou te contar uma história da carochinha para você, que lindo, maravilhoso, e continua a mesma coisa. Não. Nós estamos comprometidos com o resultado. E para multiplicar o resultado, nada mais do que um ambiente digital. Meu Deus, hoje tudo é inteligência artificial, tudo é digital, o mundo hoje globalizou, você não tem mais que sair daqui e ir lá na Rússia para discutir a guerra com Putin, não. O cara pega o telefonezinho aqui, pá, isso há muitos anos já, né? Mas então, as reuniões do judiciário hoje, ninguém mais senta na frente do juiz, é tudo por call center não, como é que chama o negócio? É videoconferência, essas coisas todas. Então, nada mais natural, mais justo para quem precisa e mais multiplicador para mim do que transmitir isso de uma forma digital, em forma de curso, em forma de aulas, em forma de seminários, em forma de webinários, em forma de lives, em forma de videoconferências, em forma de teleconsultas. Se você vem aqui e vai me pagar 3 consultas para eu te falar o que eu posso te falar, e ao mesmo tempo falar para milhares de pessoas, o custo, o tempo, a dedicação minha é a mesma, só que eu vou atingir muito mais um globo, vou globalizar muito mais a informação. Por isso a gente tem diminuído cada vez mais os atendimentos presenciais na clínica em relação a esse assunto em específico, né? E aumentado as turmas, né? A gente já tem algumas turmas, algumas centenas já de pessoas que foram beneficiadas, que estão sendo beneficiadas, né? Nesse processo. E o mais legal que eu acho disso tudo é que é o seguinte: hoje a gente tem a escrita, mas no tempo de Jesus Cristo, não, Jesus Cristo não, já tinha, né? Mas muito lá para trás a informação era de pai para filho, de boca a boca. Nos índios, né? É boca a boca, a cultura um passa para o outro. Então, voltando para nós aqui, essa informação, quando eu passo para você, você multiplica para o seu irmão, para sua irmã, sua mãe, seu pai, para seu tio, para sua tia, para sua funcionária, para sua secretária, para seu neto, para seu amigo lá na rua, o cara lá do escritório. Oh, cara, eu tava com um problema assim assado, acho que você está precisando de ver isso também, porque eu tinha um negócio que eu acho que você também tem. Tarará. Olha, é legal se você fizer isso aqui. Oh, mas tem um curso lá, se quiser fazer, mas se você não quiser fazer, eu te dou uns toques aqui, só que eu não posso, eu não tenho. Quer dizer, a pessoa que fez o curso ou que deu o livro, né? Nós somos agraciados, graças a Deus, agora esses dias com um best-seller, né? De um livro sobre a litose, o monstro invisível. Fomos best-seller agora no dia 15 de outubro, né? O livro mais vendido de referência em medicina,
principalmente referenciado a esse assunto, foi o mais vendido, então nós tivemos esse prêmio, graças a Deus, a estrelinha da Amazon, né, um livro digital, tá? E então isso aí multiplica. Você compra um livro, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Só que isso aí, essa informação, um conto mal contado, ele vai se mudando ao longo do tempo, né? Então, não necessariamente comigo você tem que receber essa informação, uma vez que você já teve a informação. Você pode multiplicar isso para sua família, enfim, né? Não vou ser redundante na história. Então é isso, o nosso mundo. Nosso mundo é um mundo globalizado. Esse é um problema mundial, não é um problema nosso aqui. Isso é um problema de saúde pública. Isso é um problema, o mau hálito, que pode ser apenas o sinal, a fumaça de um grande incêndio que possa estar acometendo o seu corpo todo. Então, se você tem um mau hálito, se você conhece alguém que tem um mau hálito, não considera, não prejulga, não fala, puta merda, você não escova dente, você não passa... Não, às vezes pode ser uma coisa muito mais séria. Às vezes a pessoa pode estar numa situação que ela não conhece e que o corpo dela está num processo degenerativo. Então, nada mais altruísta do que a gente ajudar, orientar, passar essa informação para que a pessoa tenha uma iniciativa de procurar um profissional, de procurar um amigo, de procurar uma informação e de se tratar, às vezes, de uma coisa séria que o arte é só... Ah, tem outras coisas, mas tem situações menos drásticas, né? Eu estou falando em relação à saúde, né, doenças, coisas. Por exemplo, a pessoa faz jejuns intermitentes, jejuns prolongados, dietas cetogênicas, questão alimentar. Tem muita informação. Por isso, não é uma coisa assim que eu faço uma consulta de 15 minutos e a pessoa sai. Então, quer dizer, para que a pessoa tenha uma informação pessoal comigo, é 1h30. Quanto que eu vou te cobrar por 1h30 sentado na minha frente para eu te passar o conhecimento de 40 anos? Não tem como ser de graça. Entendeu? E até aqui, para a gente conversar, como é que eu vou te passar tanta informação? A gente ficaria horas aqui, ficaria até entediante, né? Porque é muita informação. Mas quando você tem um livro ou você tem um curso, você pode assistir 5 minutinhos de aula aqui hoje, daqui 2 dias você assiste mais 10 minutinhos, vai acumulando conhecimento. Né? Isso é uma questão cumulativa e que não fica pesado. Então o objetivo do curso e do livro, né? Ele é dividido em capítulos, os capítulos em módulos, os módulos em aulas, e cada um abordando uma situação de uma maneira leve, de maneira bem didática, para que você entenda, não fique entediado, acumule conhecimento e que não demande 1h30 sentado aqui na minha frente, no meu consultório. Quanto te custaria isso, né? E num curso, numa aula, num webinário, numa live, isso é... Quanto custa uma balinha? Toda hora você come uma balinha para poder disfarçar o mau hálito. Toda hora você toma um café para disfarçar o mau hálito. Só que você não sabe que o café aumenta o mau hálito, porque o café gera uma desidratação local, né? Aí a língua fica preta, a língua fica mais ressecada, e aí junta o cheiro da bactéria com o cheiro do café, e aí aquilo ali vai acumulando. Gente, nós somos um poço de dificuldade de nos mantermos limpos, higienizados, numa situação saudável. Então, o conhecimento nos leva a nós mesmos nos autocuidarmos, nós mesmos nos autotratarmos. Mais barato, mais rápido, mais eficiente, mais justo, mais humano e uma questão de amor próprio. Não são palavras minhas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma das frases mais sábias que foram deixadas para a gente por Jesus Cristo lá na humanidade, lá atrás, né? Conhecereis a verdade ou conheceis a verdade, não me lembro exatamente como, né? Mas a verdade nos liberta. O conhecimento liberta. Não deixe, não perca essa oportunidade de participar, tá bom? Foi bom falar com vocês, obrigado pela visita. E eu estou sempre aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Me liga, me manda um e-mail, entra no meu Instagram, botar aqui o meu Instagram. Cadê a canetinha?
Uma canetinha, por favor. Ivo Correia, ponto oficial, tá? Eu procuro sempre deixar algumas informações lá, algumas coisas. No nosso canal do YouTube também vai ter bastante informações, coisas mais curtas, alguns vídeos mais longos, mas todos com o objetivo de informar, tá? E custa bolinha, custa zero. Entra lá, me manda um direct, me faça comentários, faça críticas, faça perguntas, dê sugestões, que a gente está sempre melhorando. Hoje ainda, a ciência todos os dias inova. Nós estamos numa renovação constante. O que era verdade antigamente, hoje é mentira. O que era mentira se tornou verdade. Os mitos se tornam verdade. Verdade torna... Então, eu faço questão, do coração, que eu recebo vocês nas mídias sociais e no meu consultório. Bom ter vocês aqui.